Queridos irmãos, queridas irmãs, um bom dia. Hoje, sexta-feira, 24 de março, sexta-feira da quarta semana da Quaresma, a igreja celebra Santo Oscar Romero. Estamos aí chegando nas últimas semanas desse tempo forte de conversão, tempo da Quaresma de retorno, tempo de voltar o nosso coração para Deus, de rever, de fato, a nossa vida, tudo aquilo que nós estamos vivendo. E hoje é um dia particular também, nessa sexta-feira, de vivermos o jejum, a via sacra e a confissão. Então, eu convido você nesse dia a de verdade voltar o seu coração para Deus. Busca o sacramento da confissão, o sacerdote mais perto de você, para que viva esse dia com o coração, com a nossa alma lavada, e sobretudo com esse coração contrito, unido a Deus, oferecendo os nossos sacrifícios, nossas renúncias diárias. As leituras que a igreja nos oferece hoje, a primeira leitura do livro de Sabedoria. Os ímpios dizem entre si, em seus falsos raciocínios, cerquemos o justo, porque nos incomoda e se opõe às nossas ações. Nos censura as faltas contra a lei, nos acusa de faltas contra a nossa educação. Declara ter o conhecimento de Deus e se diz filho do Senhor. Ele se tornou acusador de nossos pensamentos. Basta vê-lo para nos importunarmos. Sua vida se distingue da dos demais e seus caminhos são todos diferentes. Ele nos tem em conta de bastardos, de nossas vias se afasta, como se contaminassem. Proclama feliz o destino dos justos e se gloria de ter a Deus por Pai. Vejamos se suas palavras são verdadeiras. Experimentemos o que será do seu fim. Pois se o justo é filho de Deus, ele o assistirá e o libertará das mãos de seus adversários. Experimentemo-los pelo ultraje e pela tortura, para apreciar a sua serenidade e examinar a sua resignação. Condenemo-la a uma morte vergonhosa, pois diz que há quem o visite. Assim, raciocinam, mas se enganam, porque sua maldade os cega. Eles ignoram os segredos de Deus, não esperam prêmio pela santidade, não creem na recompensa das vidas puras. Então, a gente percebe nessa primeira leitura claramente, que o livro da Sabedoria vai dizer como é que os ímpios, eles vivem, essa distância, essa questão de não buscar, de não crer, nesse desconhecimento de Deus. E é belo, a leitura, porque já no finalzinho, a leitura vai nos dizer, eles assim raciocinam, não se enganam porque sua maldade os cega. Ou melhor, se enganam, porque a sua maldade os cega. Então a gente percebe que o coração do homem que está distante de Deus, o coração do ímpio, assim como é dito no livro da Sabedoria, ele muitas vezes é cego da presença de Deus e por isso se engana o seu coração e engana o coração do outro. E quando nós estamos cegos da graça, da presença de Deus, nós somos capazes de cair no pecado. E é exatamente isso que vai acontecer. Eles se enganam e enganam os outros, são cegos diante da realidade, eles ignoram os segredos de Deus, não esperam o prêmio da santidade, ou seja, não acreditam que é possível uma mudança, uma conversão, e não acreditam que de fato as suas vidas podem fazer esse caminho de purificação. E o tempo da Quaresma é um tempo para fazermos uma leitura das nossas cegueiras diárias que nós vivemos e pedir ao Senhor essa graça da purificação do nosso coração, dos nossos olhos, da nossa alma, para que possamos juntos, no tempo da Páscoa, viver essa iluminação da nossa vida. Aonde foi que eu vivi nesse tempo da Quaresma cegueiras, situações que me impediram de tocar na graça de Deus ou que me levaram muitas vezes a cair no pecado? Então a leitura de hoje é um alerta para cada um de nós. Peçamos ao Senhor que a cegueira do nosso pecado não tome conta de nós, mas ao contrário, que o desejo de uma vida de santidade, de pureza, de escutar e conhecer os segredos e mistérios de Deus nos faça entrar numa profunda conversão. O salmo de hoje é o Salmo 33. A face do Senhor está contra os malfeitores, para da terra apagar a sua memória. Eles gritam, o Senhor escuta e os liberta de suas angústias todas. O Senhor está perto dos corações contritos. Ele salva os espíritos abatidos. Os males do justo são muitos,
mas de todos eles o Senhor liberta. O Senhor guarda seus ossos todos, nenhum deles será quebrado. O Senhor resgata a vida dos seus servos, o que neles se abrigam jamais serão castigados. Então o salmista aqui vai fazer uma oração de súplica e de confiança. Primeiro ele vai confiar nesse amor do Senhor que nos salva e que nos liberta, mas ele vai suplicar que o Senhor escute e atenda o grito e a angústia da alma do pobre. Né? Eles gritam, o Senhor escuta e os liberta de suas angústias. E nesse tempo atual onde muitos de nós e a sociedade vivem uma profunda angústia e ansiedade das circunstâncias, mais ainda nós devemos buscar a Deus pedindo que Ele seja o nosso refúgio, o nosso auxílio, que Ele escute a dor, a angústia do nosso coração, não só angústias pessoais e relacionais, mas a angústia mesmo do mundo, os sofrimentos que o mundo tem vivido, as angústias que vivemos relacionais dentro da nossa causa, do nosso trabalho, da nossa vida comunitária. Pedir ao Senhor que nos escute e que nos liberte das angústias que nos aprisiona, que nos condiciona, das angústias que nos leva muitas vezes a cometer besteiras. E quando eu falo besteira, eu não falo, às vezes não são grandes pecados, mas os pecados ali diários do dia que compromete a nossa relação com Deus e a nossa relação com o outro. E o salmista termina dizendo: o Senhor resgata a vida dos seus servos e os que neles se abrigam jamais serão castigados. Então, a certeza de que quando nós buscamos o Senhor, a recompensa de Deus é a sua misericórdia. O Senhor não nos castiga, mas Ele nos ama com amor de predileção e Ele cuida de cada um de nós na sua infinita misericórdia, né? O Senhor nos guarda, mas é preciso buscarmos, né? É preciso nos abrigarmos sobre a sombra, sobre a graça de Deus. O evangelho de hoje de São João. Jesus percorria a Galileia e não podendo circular pela Judeia, porque os judeus o queriam matar. Aproximava-se a festa judaica das tendas, mas quando seus irmãos subiram para a festa, também ele subiu, não publicamente, mas às ocultas. Alguns de Jerusalém diziam: não é a esse que procuram matar? Eis que fala publicamente e nada lhe dizem. Porventura, as autoridades reconhecem se ele o Cristo? Mas nós sabemos de onde esse é, ao passo que ninguém saberá de onde será o Cristo quando ele vier. Então, em alta voz, Jesus ensinava no templo, dizendo: vós me conheceis e sabeis de onde eu sou. No entanto, não vim por minha própria vontade, mas é verdadeiro aquele que me enviou, e que não o conheceis. Eu, porém, o conheço, porque dele procedo, e foi ele quem me enviou. Procurava então prendê-lo, mas ninguém lhe pôs a mão, porque não chegou a sua hora. Então, esse evangelho de hoje é o evangelho que vai justamente ilustrar onde o Senhor vai mostrar a sua missão. Por que ele veio, mesmo se eles não acreditavam, mesmo se eles não reconheciam, e ao mesmo tempo perceber que ali era o processo que Jesus vivia, né? O seu caminho. A sua hora ainda não tinha chegado, mas ele já era perseguido. Né? Já tinham, de fato, aquele povo que perseguia o Senhor, que não reconheciam, que não sabia por que ele estava ali, que o condenava e julgava. E mesmo ele tentando estar às ocultas, porque o início do evangelho vai dizer, né, que ele ali percorrendo toda a Galileia, ele subiu para a festa, estava tendo a festa ali judaica, a festa das tendas. Ele não quis subir publicamente, né, quis ser discreto, mas mesmo assim, eles procuravam matar, né, o Senhor, porque eles não reconheciam que ele era o Cristo, o Filho de Deus. E o evangelho de hoje é esse evangelho de nos fazer termos a consciência e o reconhecimento de Jesus, a sua missão. Por que ele está no meio de nós? Por que de fato foi nos dado o Filho do Salvador, né? Para nos salvar aí, o tempo da Quaresma, o tempo da Páscoa, porque esse tempo de reflexão, né? Por que de fato foi necessário passar por tudo isso? Para que cada um de nós pudéssemos estar aqui hoje, sermos salvos do nosso pecado, alcançados pela sua misericórdia e ressuscitados com Cristo. Como eu falei, hoje a igreja celebra São Toscar Romero, é um santo que não é muito conhecido, mas Romero ele nasceu na cidade de Barrios em 15 de agosto de 1917. Ingressou aos 14 anos no seminário de São Miguel e, pela notável capacidade intelectual, foi escolhido para estudar teologia em Roma, na Itália. Tendo completado os estudos, foi ordenado sacerdote e, de volta ao seu país, exerceu o ministério com muito zelo e dedicação. Por isso foi nomeado bispo auxiliar na capital de São Salvador e, com quase 60 anos,
arcebispo da mesma cidade. O país estava atravessando um período de grande turbulência e agitação social, e ele sentiu-se no dever de denunciar as injustiças que estavam sendo praticadas. Defendia com todos os meios, especialmente pelos rádios e meios de comunicação social, os fracos e as vítimas da violência. Essa foi uma atitude que ele adotou, principalmente depois que seu amigo, Padre Rúcio, foi assassinado junto com outros 2 camponeses. Então, este dia da intercessão de São Romero, devemos rezar por todos aqueles que são fracos e que são vítimas da violência no mundo de hoje. Peçamos a intercessão pela sua proteção, seu cuidado com todas as pessoas que hoje estão sujeitas à violência na nossa sociedade. São vítimas hoje de crimes tão violentos que ferem a dignidade humana. Então, que São Toscar Romero, né, esse bispo, que foi esse santo bispo, arcebispo da Itália, na cidade de São Salvador, peçamos a graça, de fato, de termos ele como nosso intercessor, não só para nós, mas para toda a humanidade que sofre. Temos uma bela sexta-feira nesse dia de jejum, de oração e de intercessão e, sobretudo, lembrando um dia particular para vivermos o sacramento da confissão. Que Deus os abençoe.